Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Quase Tudo. Hoje estamos aqui para o tão esperado tema, o impacto dos grupos conflituosos nos dias atuais. Para hoje estamos com convidados Joelson Gonçalves. Arruma as tuas malas e siga conosco para esta viagem. Quase tudo, quase tudo, quase tudo! Bem pessoal, estamos aqui com Joelson Gonçalves. Ele que é coordenador do Núcleo Sandra Batalha, palestrante defensor de direitos humanos, coordenador de projetos sociais em Talatona e colaborador de projetos desportivos em Luanda. Olá, Joelson, Olá, muito boa noite. como está? Estou muito bem, excelentíssimo apresentador. Bem disposto para nosso debate? Bem disposto. Vamos avante. Vamos avante. Bem, Joelson, focalizando para aquele que é o nosso tema, o impacto dos grupos conflituosos nos dias atuais, poderia nos começar introduzindo o que realmente são impactos? Podemos dizer que impactos são efeitos ou consequências que uma causa a outra. Nesse caso, entrando já no nosso tema, impacto dos grupos conflituosos nos dias atuais. Quais são as consequências que esses grupos conflituosos trazem nos dias atuais? Muito obrigado, apresentador, por me dar a palavra. Na realidade, esse é um tema muito importante que tem afetado muito a nossa sociedade. É um tema de muita reflexão. Na realidade, se jovens de 16 anos deixam de estudar para pertencer em gangues, está dentro dos grupos conflituosos. Se as cantinas tendem a fechar cedo, porque existem gangues que vão assaltar, faz parte dos grupos conflituosos. Se o teu irmão tem medo de sair, porque sabe que na rua vão lhe pedir 50, não se entra, isso também faz parte dos grupos conflituosos. Se a tua mãe, o teu pai chega meio frustrado, porque no trabalho surgiram grupos que tendem a falar mal dela, isso faz parte dos grupos conflituosos. Então podemos dizer que os grupos conflituosos afetam em geral. Certo. Afetam no geral. Estes grupos conflituosos vivem movidos com o quê? Será que eles têm uma causa, tipo, vamos causar o caos por objetivo de ganhar isso e aquilo, ou simplesmente por prazer? Muito obrigado, apresentador. Na realidade, os grupos conflituosos, nós podemos dar exemplos práticos, né? Grupos normais e grupos conflituosos. Grupos normais surgem por algo. Temos o exemplo prático, grupos que surgiram por algo, por Benguela, ajudar Certo. Benguela. Essas são Causas solidárias. causas solidárias. E grupos que surgem contra algo, grupos revolucionários que Certo. tendem a vandalismo. Então, grupos contra algo, grupos que surgem para falar mal de um indivíduo. Então, nós temos que saber bem a diferença por algo e contra algo. Por isso que nós vamos cá já tocar abertamente a um assunto muito forte. Nós sabemos que o ser por natureza, um ser gregário, é, é pressuposto a viver em grupos, onde os grupos onde as regras fazem os grupos e os grupos dominam o mundo. Então, nós temos que ter o autodomínio das regras de boa sobrevivência. Grupos que surgem contra algo tendem a criar um impacto muito forte na nossa sociedade. Mas por que os grupos surgem? Essa é a pergunta que não se quer Essa calar. é a Por pergunta que 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 não os quer se grupos calar. surgem? Existe, existe existem muitas variantes para essa pergunta, onde eu posso responder da seguinte forma.
Grupos tendem a surgir, às vezes, por falta de condições precárias, falta de escola, falta de uma ocupação, de esporte, falta falta de trabalho, por isso que esses grupos surgem. Mas nós não podemos estar sempre a comentar sobre escola, trabalho, desporto. Nós temos que também aplaudir a nossa administração municipal por ter reabilitado a nossa escola 909, que é o Haja Paz. A Japaz, aquela escola que está aí no Sim, Xinguar. escola que Certo. formou muitas entidades atualmente. Porventura também estudei lá. Sim, Certo. e temos aqui o nosso excelentíssimo polivalente, onde tem promovido muito desporto e puxado grandes jovens, puxando os jovens da delinquência ao gosto pelo desporto. Temos o hospital materno também, que foi reestruturado, e para isso gostaria também que a nossa administração reforçasse mais as escolas no nosso bairro, porque é importante. Porque já não haverá motivos para os grupos conflituosos surgirem. Também posso dizer, né, posso dizer também sobre grupos conflituosos que surgem nos trabalhos, cujo objetivo é te boicotar, falar mal de ti. Nesse caso, grupos conflituosos não estão simplesmente nas ruas, Não tipo estão- gangue. Em todo lugar podemos encontrar grupos conflituosos. conflituosos. É isso. É isso. Do tipo, focalizando em conflitos. Será que existem grupos conflituosos por uma boa causa? Ou se todos aqueles grupos conflituosos decaem para consequências negativas? Olha, existem sim grupos conflituosos para boas causas. Exemplo prático, alunos que manifestam sobre condições de carteira. Isso chama mais atenção da escola, dos diretores, saber que não, aí estamos a errar. Mas também eles acabam por errar na vertente de deixarem de manifestar para vandalizar. Certo. Isso estariam já a quebrar as regras sociais. As regras de uma boa manifestação, E de as uma- normas estabelecidas Sim. para manifestações. Sim. Então, nós temos que saber bem definir de como vamos atuar, de como vamos estar. Porque isso, como eu disse outra hora, grupos normais surgem por algo e grupos conflituosos surgem contra algo. Bem, Joelson, tocaste num ponto sobre que muitos tendem a exercer ou a se enquadrar nos grupos conflituosos por consequência de más condições. Tipo, muitos não estudam. Tipo, as condições que os pais não conseguem dar lhes levam à marginalidade. O que é que tens a dizer sobre aqueles jovens, aquelas crianças, aqueles adultos que mesmo têm tudo, ainda assim vão pelas práticas de conflito? Os tais chamados betas, ainda assim, sendo betinhos, entram nestes atos de vandalismo, esses atos de conflitos à mão armada, conflitos à arma branca, entre outros. Bom. Isso é um ponto que também faz entrar em reflexão. Existe, Existem alguns fatores que também causam isso. O menino pode até ter boas condições de vida, ter escola, ter, ter Alimentação, ter carros disponíveis em usuários, casa, carros. certo? Isso já são filhos, filhos com boas condições de Mas vida. Não? acontece. Mas é o seguinte, às vezes também a falta. Você pode dar tudo no teu filho, mas se você não dá amor no teu filho, o teu filho estará distorcido. Se você não dá orientação ao teu filho, o teu filho estará distorcido. O teu filho estaria a seguir, porque nós temos acompanhado na nossa sociedade filhos de comissários da turma que Certo. criam
Filhos grupos, de comandantes, filhos de comandantes. gatunos, estão Sim. no mundo. Por do isso que eu crime. disse que outra hora, a falta de escolas, a falta de algumas sessões esportivas influenciam nos grupos conflituosos. Mas também temos as vertentes familiares que também podem influenciar nos grupos conflituosos. Filhos revoltados por serem apenas filhos do pai, não morar com o pai, nunca ter visto o pai, o filho se revolta. Isso também é um fator de criação de grupos conflituosos. Mas temos relatos de alguns filhos que têm mesmo tudo. E falando de tudo, estou-me a referir de bens materiais, estou-me a referir de bens sentimentais, por exemplo, o amor. Há quem os pais mesmo lhes dão tudo. São tratados como reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas ainda assim caem para o mundo do crime. Boa, boa. Isso estaríamos já entrando num bom tema. Acho que terá famílias que vão assistir esse podcast. É bom quando o nosso apresentador toca esse ponto. O filho tem tudo. Tem amor, Tem tudo, certo? tem condições de vida, tem sempre um carro na garagem para dirigir. Às vezes, o que abala ou o que faz com que o filho segue a caminhos desviantes, é isso que o nosso apresentador queria dizer, né? Caminhos desviantes, Certo, certo. são as influências dos amigos. Isso é um fator. A Certo. influência dos amigos, caríssimo apresentador, Sim. faz com que a criação dos grupos conflituosos seja criada. Por exemplo prático, eu tenho condições, tu não tens condições. Certo. Tu és ciente, é isso que dizem. Ciente na vertente lógica ou na vertente de... Ciente, bandido. certo. Bandido. Uhum. Tu és bandido. Eu sou teu amigo. Eu mesmo já bandido. Não, estou dando um exemplo, ok? Certo, Tu és bandido. E eu sou teu amigo. Uhum. Eu ando contigo. Na tua rua sabem que você é bandido. Quando me verem contigo, vão dizer o quê? Quem anda com bandido é bandido. Tá bom. Quando nos verem juntos, vão dizer que Joelson também é bandido. os dois bandidos estão andando Anda juntos. junto. Estás a ver? Mas o quê? Eu tenho dinheiro. Uhum. Eu tenho condições de vida. Certo. Mas eu sou teu amigo. Por andar contigo também sou bandido. A influência. Mas eu ainda acho que devíamos desmistificar esse nosso parecer. Por quê? Porque eu estou com uma arma. Eu vou chegar, Joelson, vamos entrar em ação. Hoje vamos fazer assalto na residência X. Eu te dei o cenário. Eu te dei o material. Cabe a ti ter decisão própria. Nós não podemos simplesmente julgar as influências dos amigos. Cabe a ti ter decisão própria de me dizer: eu me abstenho disso ou eu quero fazer parte disso. Mas agora, uma questão. Vocês estão na casa. Não estamos na casa preparada para o furto. Estamos aqui no recinto do podcast e eu te falo, não, sai daqui do podcast e vamos entrar. Vamos entrar. Uhum. Yeah. Se você não quer, vais? Mas agora, exemplo, chega a polícia e vos encontra. Você é bandido. Vamos fazer o quê? Levam os dois. Então, depois. Provas, vai se defender? Não, provas contundentes, te tiram e me deixam Não, por que é que vão te tirar se a arma estava com os dois? Não. Você nunca... Uma arma comigo. Sim. Comigo. Sim. Você está comigo. Uma arma comigo, você está comigo. A princípio, vai dar a impressão que os dois são marginais. Os dois são marginais porque foi encontrado arma no mesmo. Não, nós não podemos dizer que o facto de um criminoso andar com alguém que não é torna os dois criminosos. Calma, sabe? Vamos lá buscar exemplo prático. Você está andando com droga. Nós dois estamos andando juntos. Você está andando com droga. E um polícia chega, te revista, te encontra droga. Vão só te levar a ti. Não, espera. Vão levar os dois e os dois serão julgados. Não é bem isso. Levarão os dois. Levarão os dois. É normal levarem os dois. Mas
Através das investigações vêm as Mas que provas. investigação se você está a andar comigo? Não, eu próprio declaro que a mesma droga é minha e você declara Por se for quê? inocente. Se estamos a andar junto. Não, está a mandar junto, mas não é para droga. Não. Então não podemos julgar a influência. A influência sim. A influência sim, porque a influência é o fator principal, mais principal Espera aí. para desvio Espera dos aí. jovens. Estamos aqui nós dois. Estamos aqui nós dois. Eu sou apresentador. Isso te torna apresentador? Não é sobre isso que estamos a falar. Acho que estás a fugir de uma vertente. Estás a fugir de uma vertente que estamos a debater. Não é sobre apresentador. É sobre. Estamos a falar Drogas. sobre influência dos jovens. Estamos a Certo. falar sobre droga. Você está a andar comigo. Eu estou com droga. A polícia chega, interpela os dois. Se me encontrarem com droga, obrigatoriamente a droga é dos dois. Porque estás a andar comigo. Isso está escrito em um código, em um artigo. Isso é lei, isso é o que é a realidade. Estás a ver, meu camarada? O que podemos fazer é o quê? O que podemos fazer é o quê? Exemplo prático. Vamos a um polícia e perguntar, caríssimo polícia, se dois amigos estiverem a andar juntos e um estiver com droga, será que só vão levar ele? Eu vou ficar? Será que ao julgar só vão julgar ele? Eu não. Exemplo, É sobre isso. manifestação. Certo. Manifestação. Agora vou buscar um exemplo prático para você entender. Manifestação. Ok? Jovens que vandalizaram os mercados. Jovens vandalizaram os mercados. Polícia, quando chegou sob intervenção, levou os jovens. E os jovens que estavam na rua também foram Levados. Foram onde? Foram detidos. Depois foram onde? Foram soltos? Foram todos para o julgamento. No julgamento é que houve a subintendência do camarada polícia em perguntar como é que se diz? A mesa de frente, O juiz? o juiz, em perguntar ou ter informações. Esse camarada estava a andar com quem? Não. Aí vêm as provas da inocência dele. Sim, mas automaticamente é libertado. Você estávamos a andar juntos. Se eu estou a falar sobre isso, podem até chegar a ser julgados. Sim. Mas vem uma absolvição para um e um julgamento concluído para o outro. Mas calma, e no final os dois acabaram onde? Os dois acabaram no tribunal. No tribunal. Mas a absolvição não te torna condenado. Sabes? Calma. Os dois acabaram no tribunal. Sob influência de quem? Sob influência dos vândalos, nesse caso. Sim. Agora, sobre a droga. Os dois acabariam no tribunal sobre a influência. Você estava com a droga. No final acabamos onde? No tribunal. Sob influência de quem? Das drogas. Quem estava com a nesse droga? caso. Tua? Certo. Então isso aqui, você me influenciou ou não? Não te influenciei. Ainda sou de acordo que não te influenciei. Exemplo prático. Teus amigos fumam lhama. Esse exemplo mesmo é que vamos debater até o programa acabar. Ok. Teus amigos fumam lhama. Né? Certo. Teus amigos fumam lhama. De tanto de te ver a um meio em que os teus amigos, tuas amigas fumam lhama, te juro que você convive diretamente com teu amigo, são ligados próximo a próximo, eu te juro que você vai seguir a influência para fumar. Isso é uma certeza. Apresentador, ou uma pergunta? Nunca fumaste lhama? Nunca. Tens amigo lhambeiro? Tenho. Amigo Muitos. próximo? Muitos. Que vocês comem que cresceram junto, comigo. Que cresceram comigo e hoje em dia ainda caminham comigo. Caminham comigo pelo simples facto de que eu não posso excluir uma amizade por certos vícios. Eu simplesmente devo limitar certos hábitos, certas práticas dos mesmos. Por isso é que eu disse que influência nem sempre vem pelos amigos. Tá sabendo? E vem de onde? Das nossas mentes, nós próprios nos auto-influenciamos. Olha,
nós próprios nos auto-influenciamos. Mas com incentivo de quem? Sempre, no final de tudo, sempre deve ter um incentivo. Porque você não vai chegar assim do nada e dizer, vou se matar. Você vai... pessoas que... Estás a tocar num tema já... Não, por isso você está dizendo nós auto influenciamos. Mas sempre tem um fator que nos dá iniciativa. Mas espera ainda. Você nunca fumou lhamba, mas por o teu amigo fumar, você Também lhe me viu. torna lhambeiro. Não, calma, não é isso. Você nunca fumou lhamba. Você disse que nós se auto-influenciamos. Certo. Você nunca fumou lhamba, teu amigo fuma. E no final de tudo você diz, deixa eu experimentar para ver como é que é. É sob influência de quem? Estás a ver? É bom para você tocar nessa vertente. Tudo tem uma causa, tudo tem um início. Estás a ver? Tá bem. Temos que ver essa vertente. Mas só para te dizer sobre... Eu dizer que nós nos influenciamos, é só para você ver na vertente dos vícios. Dificilmente, não impossível, mas dificilmente alguém deixa um vício porque o tio lhe falou para com isso. As pessoas deixam o vício com base nos seus pensamentos. Ele vai pensar, isso me faz isso e aquilo. Isso me torna... Mas daí já estás a fugir do que estávamos a falar. Estamos a falar de influência. Auto-influência. Sim. Certo, eu estou falando mesmo de auto-influência. Você Porque eu disse dificilmente alguém deixa algo por influência. Dificilmente alguém deixa um vício porque alguém lhe falou. Nesse caso, ele não se deixou influenciado. Mas ganha um vício por alguém lhe falar. Vamos fechar esse debate. Mas não estou de acordo sobre isso. Por exemplo, tu nunca fumaste. Certo. Por influência do teu amigo, você começa a fumar. E teu pai diz para parar, você vai parar? Não. Agora, se auto-influenciar para você deixar. Estás a ver, meu apresentador? Temos que ver esses pontos importantes. É importante ver sempre esses pontos. Certo, é importante dar sempre um parecer, um chega diferente, né? É importante. O pessoal lá em casa, de certeza que também pegou, tomou nota. Agora, uma outra pergunta, né? Indo sempre naquele que é o nosso tema, lembrar o impacto dos grupos conflituosos nos dias atuais. Esses grupos conflituosos, propriamente os grupos de gangue. Será que o Joelson já conviveu propriamente com um desses grupos? Será que o Joelson já viveu em um bairro com muito conflito? Ou será que o Joelson simplesmente vê pelas redes sociais ou algo do gênero? Olha, claro que eu já vivi essa experiência. De perto? De perto. Olha, você sabe o que eu saí daqui, por exemplo, até um determinado local, eu senti um humilhante e dizer que a solidão está boba. Não vai dar, a solidão está boba. Quando ele faz o movimento, você está vendo algo a brilhar, o que é fato. Mano, desculpa. Ou entregas o telefone, ou entregas a vida. Então, falando propriamente sobre os grupos conflituosos de gangues, é um fator que afeta a economia, é um fator que afeta a juventude, é um fator que afeta o local. Posso explicar? Pode explicar. Afeta a economia porque as cantinas, como eu já disse outra hora, vou novamente reiterar, as cantinas tendem a mudar de lugar porque sabem que aí há brilhantes, aí há cientes, sabem que esse bairro a qualquer momento pode me tirar a vida, pode me matar por causa do pacote de massa. Afeta o local por quê? Porque
trará mais atenção de outros cientes, vai afugentar a população, vai afugentar pessoas Só, certo? a morarem naquele local. Isso podemos dar exemplo do caso do Kazenga, Kazenga, Samizanga, Viana, Sangazanga, certo? afeta a juventude Uhum. porque, sob influência, meu puto, vem. Se você pertencer à minha gangue, você vai ter nomes. Nossa, se você sabe que a nossa sociedade, você quando é o fulano, você já é mau. Na essência é mau. Respeito. Uhum. Então, eu venho proferir, meus caríssimos jovens, não vamos entrar para esse mundo dos grupos conflituosos, propriamente a gangues, porque não é um bom caminho, porque no final de tudo acabam na cadeia, no final de tudo acabam na terra, acabam por morrer, lutas de gangue mata, intervenção policial, a lutas de gangue também mata, então não podemos seguir esse caminho. Esses três pontos são importantes para que nós jovens possamos refletir e entender que realmente os grupos conflituosos trazem um impacto muito drástico à nossa sociedade. E qual é a palavra, né, que você deixa para aqueles jovens que já fazem parte deste movimento de grupos conflituosos, propriamente gangue, e até o momento não se vejam a sair do mesmo movimento? Tendo a isso, eu vou prolatar sobre os nossos irmãos que tendem a seguir este uso. Então, eu vou protelar que os meus irmãos deixem extremamente de seguir este caminho, porque não é bom, não é bom. Por eu ser teu irmão de pátria, eu sinto magoado, sinto-me ferido por te ver a seguir caminhos que não seguem a nossos padrões sociais. É importante que nossos irmãos abram a consciência, porque nós estamos numa época que muitos jovens, numa época que tendem a normalizar, Os crimes, será? não, a normalizar coisas impróprias, ah, Coisas obscenas agora têm obscenas, mais valor do coisas que as obscenas. coisas. Olha, É vídeo de incrível um isso. estudante a falar não viraliza, mas vídeo de uma moça a dançar semi-nua ou nua, você vai ver views. Então, meus irmãos, nós temos que abrir a nossa mente, temos que abrir a nossa cabeça. Nós temos que olhar muito na nossa sociedade, porque as redes sociais também influenciam muito. Nesse caso, podemos afirmar que as redes sociais são um dos principais fatores para alastrar estes mesmos grupos. E um fator, desculpa-me lá, não queria entrar na política e não vou entrar, Uhum. mas um dos fatores importantes é que famílias deixam de falar por causa de conflitos dentro do Facebook, uns debates sobre o UNITA e MPLA, famílias cortam o laço por saber que ele é da UNITA, do MPLA. Desculpa-me lá, não podemos misturar as coisas. Vamos respeitar quem pertence a quem. Então, a internet influencia muito. Coisas impróprias nós devemos deixar de lado. Devemos abrir a nossa cabeça. Irmãos, estamos numa fase meio complicada. E, do tipo, focalizamos nos grupos conflituosos. Estes mesmos grupos conflituosos são situados em um bairro. A normalidade seria como é que eu posso dizer, a ronda diária dos agentes da polícia pública, nesse caso os PM, Polícia Nacional, né? Qual é o apelo que você deixa para os nossos comandantes locais que não fazem o patrulhamento nessas vias, que não garantem diretamente a segurança da população, mantendo a população ainda com medo desses mesmos grupos de gangue? Eu ratifico contigo em dizer que a Polícia Nacional tende a falhar um pouco nessa vertente sobre patrulhamento.
Mas, como eu disse, vou voltar a reiterar sobre a administração. Ah, nós temos que apelar mais pela nossa administração sobre o reforço da nossa segurança, sobre o reforço das nossas áreas desportivas, porque o desporto tem apreciado que o desporto certo? tem muito impacto na Retira nossa, muitos jovens sim, tem dessa muito vida do impacto na nossa marginalismo, sociedade. certo? Nós vimos em Kazenga jovens que deixaram o mundo da delinquência para jogar, Para jogar, atualmente certo? são peladeiros, como se diz. Então, Muitos mesmo que estão nesta sim, vida de peladeiros estão se autossustentar desse mesmo desporto. sim. Então, apelamos à nossa administração que reforça mais o desporto nas nossas sociedades, na nossa comuna. Falando extremamente, nós que residimos no Benfica, reforçar mais o desporto. Gostamos muito da reabilitação da escola, hospitais, mas gostaríamos mais de reforçar o desporto, porque é muito importante. Eh, Cursos técnicos também, se há pessoas que não há condições para realizar esses cursos que são muito caros, gostaria que a administração vindem a velar por esse ponto, porque os cursos técnicos também influenciam os jovens a negócio, porque saber que eu tenho uma formação de pedreiro, eu posso construir uma casa, eu posso ir no meu vizinho, não, vizinho eu sei fazer, será pago. Então nós estaremos a influenciar também nossos jovens a trabalhar, a tirar os nossos jovens a delinquência, Certo? Nesse cursos caso, técnicos. teríamos poucos jovens desempregados, porque estes mesmos jovens conseguiriam o autoemprego. Com base nessas formações que solicitamos, aproveitamos as câmaras de atenção para solicitar à nossa administração local, propriamente a administração do município de Talatona, que velasse por essas palavras do nosso irmão, nosso amigo Joelson Gonçalves, que colocasse cursos gratuitos ou com um valor simbólico para que a nossa juventude ou ainda as nossas crianças cresçam já com conhecimento de cursos, cresçam já com uma profissão a fim de saberem se desenvolver mais tarde se a vida apertar ainda mais. Joelson, tens alguma coisa a falar, tipo, tocaste no ponto do desporto, será que nós podemos encarar o futebol como uma solução principal da saída dos jovens do mundo marginais para a boa vida social? Ou tem outros desportos que alavancam ainda mais esta saída? É, ultimamente tem surgido vários desportos, o basquete, o futebol 11, futsal, o salão, o tênis, o Tênis, desporto em geral. por acaso, o tênis no polivalente Sim, podemos sim, constatar, certo? sim, desporto em geral tendem a puxar, porque nós sabemos que quando há campeonatos, há valores a se ganhar, os jovens ficam com aquela mentalidade, não, eu quero ganhar esse dinheiro. Porque conseguir 200 mil, 50 mil, ultimamente não está fácil. Então, quando decorrem a boa prática para ganhar dinheiro limpo, isso é muito importante. É importante quando os jovens recorrem a esse caminho, porque o desporto hoje começas na base, amanhã estarás a jogar num Petro, ou pensando mais distante, estarás a jogar num Barcelona, num Real Madrid. Então nós não podemos pensar pequeno. A nossa mente está a ser muito limitada, meus irmãos. Vamos deixar disso, vamos deixar de nos limitar. Sonhos podem ser realizados sim. A nossa mente pode ser ilimitada. Nós podemos pensar e realizar. Por isso é que nós visamos mais no aproveitamento dos nossos jovens. Que a nossa sociedade em geral possa, possa desfazer essa nossa mentalidade
pequena. Uhum. Pensar pequeno, temos de deixar disso. Certo. Fora também o ganho monetário que os esportes podem trazer, também os esportes são muito bons para a nossa saúde física. Elas ajudam muito na nossa saúde física. Dizer que quem faz ou pratica desporto não é a mesma pessoa. Tem sempre uma saúde melhor em relação àquele que não faz nenhum exercício físico. Quem não faz pode atrair o sedentarismo e quem faz pode evitar estes mesmo problemas. Mas também, desculpa-me cortar, caríssimo apresentador, Uhum. não podemos deixar de esquecer as igrejas. Certo. As igrejas têm um papel também essencial na mudança dos nossos jovens. Primeiro procurar a Deus e depois as outras coisas. Porque no quarto mandamento, ah, honrar pai, mãe e outros legítimos superiores, Superiores. a igreja é que tende a ensinar a isso. Então, nós devemos acrescentar a igreja como uma solução também para os grupos conflituosos de gangues. Porque quando há uma revolta entre gangues, as igrejas, os SOMAs é que tendem mesmo a resolver, juntar os grupos, conversar, aplicando as leis, os mandamentos, para que os jovens entendam que isso não é bom caminho e a igreja ensina bons princípios, sim. Nós podemos deixar de aplaudir nossas igrejas, é muito importante. E ainda sobre o mandamento, não esquecer do maior dos mandamentos, o amor. Quem ama evita essas todas as práticas. Então, juventude, amem-se mais. Papais, amem-se mais e crianças, de igual modo, amem-se mais. Pratiquem sempre o amor e evitem causar conflitos desnecessários. Evitem estar nessas práticas de drogas, nessas práticas de marginalismo, porque não é boa coisa. Nosso irmão Joelson falou que pode acabar de nos levar a um julgamento. Já se imaginou decepcionar o teu pai, decepcionar a tua mãe, decepcionar o teu tio, teus irmãos, porque agiste sem pensar, porque num calor de emoção decidiste colocar uma droga na sua boca. Por um calor de emoção decidiste assaltar um telefone que se calhar o teu pai tem condições de te comprar dois daqueles. Decidiste assaltar uma cantina a um senhor que também só está aí para ganhar o seu pão. Preste atenção. Vamos evitar as práticas desnecessárias. Foca-se no bem. Fazer o bem faz bem. Por isso, como assim? E Uhum. última coisa a dizer, por isso que eu gostaria que os nossos pais tenham um acompanhamento mais viável dos nossos filhos. Porque existem alguns fatores que devemos controlar nos nossos filhos. Temos a mera diversão dos jovens. Os jovens tendem a seguir um caminho de experimentar. Certo. Então nossos pais tendem a controlar isso. Agressões que os vitimizaram em fase da sua vida. Os Infância, nossos certo. filhos, ou os nossos irmãos, ou os nossos amigos, talvez passaram por uma situação que estejam com trauma. Então nossos pais devem acompanhar isso. E também temos a discussão dos pais. Isso também influencia muito No no psicológico. psicológico do filho. Então, meus pais, vamos evitar discutir muito em frente dos filhos. A discussão faz parte, mas o filho não pode presenciar muito isso, Lembrar pode que fazer mal. o melhor local para a discussão dos pais é mesmo no quarto deles, entre eles os dois, que não afeta diretamente os filhos. Discutem, depois saem numa boa. Nunca é numa boa, né? Mas desde que não afeta os filhos. Obrigado, Joelson. Foi bom tê-lo aqui conosco. Já agora deseja mandar aí um cumprimento para alguém? Para todas as pessoas que me seguem, sou o coordenador do Núcleo Santa Batalha. Só seguir as redes sociais, vão me encontrar. Eu gostaria também de aplaudir a boa iniciativa do nosso apresentador e a equipe técnica
Muito Porque obrigado. nós começam do pequeno, amanhã estarão no grande, e a bater palmas. Oh, esse fulano está ali. Amanhã seremos a televisão quase tudo. Porque se nós vemos, o Fly também começou no baixo. Certo. O Fly começou com uma equipe pequena, não sei o quê. O mais importante é ser dinâmico, ser criativo e seguir com os objetivos. Certo. Hoje o Fly é o Fly. Hoje o Fly é o Fly. Certo. Fonte de inspiração para muitos. Jovens, segue o exemplo. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio. E assim terminamos com mais um podcast. Fiquem ligados, subscrevam o canal, ativem o sininho, se mantenham ligados às demais redes sociais, quase tudo em todas, e fique ligado para mais conteúdo como esse. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo.